Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje no assunto do dia vamos aprender um pouco mais sobre trombose. E você já pode participar aqui do programa através do nosso WhatsApp. Mande sua dúvida, seu depoimento através do 99209-4819. 99209-4819. Participe, porque a sua dúvida e as dicas serão repassadas hoje aqui no nosso programa por nossos convidados que já estão aqui no estúdio do Assunto do Dia. Vamos conversar hoje com a doutora Clélia Franco. Doutora Clélia, ela é neurologista. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o doutor Carlos Eduardo. O doutor Carlos, ele é cirurgião vascular e angiologista. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Mas antes, deixa eu te lembrar que 1 em 4 pessoas em todo o mundo morre em decorrência de complicações da trombose, problema caracterizado pela formação ou desenvolvimento de um coágulo sanguíneo que atinge as veias e atrapalha, sabe o quê? A circulação do sangue. Essa condição é conhecida também como trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda. O problema é mais frequente nas pernas e geralmente dá sinais como inchaço e dor no local afetado. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, em aproximadamente 90% dos casos, as veias dos membros inferiores são comumente as mais acometidas pela trombose. Agora a gente acompanha uma reportagem que traz mais detalhes sobre a doença. Preste muita atenção. Confira. Na maioria dos casos, a trombose não manifesta sintomas, mas isso não é regra geral. Algumas pessoas podem apresentar inchaço, queimação e dor na perna. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que 44% dos brasileiros não conseguem identificar os sintomas da doença. A trombose ela se constitui na formação de um coágulo, de um trombo, que ele oclui uma veia de drenagem da perna, tá? Ele pode se localizar normalmente no membro inferior, nas pernas, na coxa, na região da virilha, ou nos braços, mas também pode acontecer em outras veias do corpo. Qualquer veia ela pode gerar uma trombose e a partir da formação da trombose, de acordo com a veia que for acometida, com a veia que for lesada, acontece a formação dos sintomas que vão gerar o diagnóstico. Esses sintomas eles estão associados com inchaço por dificuldade de drenagem circulatória, dor, exatamente porque o edema ele vai causar distensão da musculatura, ele vai ficar túrgida e a própria presença do trombo ela gera uma reação de inflamação. E essa reação de inflamação ela também por si só já é um fator causal de dor. As causas são diversas. A trombose pode aparecer após uma cirurgia, depois da imobilização de um membro ou pelo uso constante de anticoncepcionais. Hoje em dia é muito frequente o uso de contraceptivos, seja para qualquer tipo de objetivo, contracepção propriamente dita, para o tratamento de doença ovariana, para o uso para doenças dermatológicas, doenças capilares, enfim, qualquer que seja a justificativa é uma das causas, mas ela não é a única. Imobilizações por fraturas, por traumas em membros, se você faz longas viagens onde você não tem um conforto adequado, o uso de quimioterápicos, doenças neoplásicas, queimaduras extensas, pós-operatórios, cirurgias, intervenções anestésicas. Existem muitas justificativas para a trombose que são listadas hoje no dia a dia da gente. A trombose precisa ser diagnosticada e tratada. A identificação da doença é feita através de exames de imagem e o tratamento é feito com medicamentos injetáveis e de via oral. No pior cenário, a doença pode levar um indivíduo à morte. A morte é um evento que pode acontecer em 30% a 40% das pessoas diagnosticadas, tá? Esse evento ele está associado, ou seja, o risco de morte está associado à não realização do tratamento. Lógico que uma vez iniciado o tratamento, esse risco de 30% ele cai bastante, cai a percentuais bem diminuídos. As complicações do tratamento são outras, que talvez não caiba aqui a gente entrar muito nesse mérito, mas exige-se o tratamento, porque a grande complicação da trombose é a embolia pulmonar. E uma vez isso acontecendo, realmente, em algumas situações, o paciente pode ter complicações cardiológicas, complicações respiratórias e terminar indo a óbito.
O diagnóstico precoce, como bem acompanhamos na reportagem, é muito importante para que evite, o óbito, que é a parte mais grave aí do desenvolvimento da doença. No decorrer aqui do nosso programa, vamos entender um pouco mais como é que funciona o tratamento. É possível ter qualidade de vida sofrendo aí com a trombose? Sim ou não? Daqui a pouquinho, nossos convidados vão responder também a esse questionamento e a muitos outros no decorrer do assunto do dia. Mas chegou o momento da gente abrir o espaço aqui do programa para você participar, para você interagir conosco. Então, a partir deste momento, vamos lançar a nossa pergunta de hoje, que é a nossa enquete do dia. A pergunta hoje é a seguinte, olha só. Você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Você conhece alguém que já teve trombose? Sim ou não? Conhece? Liga para a gente, a pergunta é bem objetiva. Você também vai responder de forma objetiva no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547, você liga pra gente, responde aqui nossa pergunta e aproveita já, manda sua dúvida também sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número, a partir de agora também está disponível para você ligar pra gente e participar do programa. Se você tem acesso à internet, pode entrar também na fanpage facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, lá na internet você acessa, deixa seu depoimento, escreve também uma frase que pode passar aqui no decorrer do programa, na telinha aqui do assunto do dia, e também você pode mandar a sua dúvida sobre o assunto. Várias perguntas também já podem ser enviadas através, sabe da onde? Do WhatsApp. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Participe aqui do nosso programa. Será um prazer receber a sua dúvida sobre o tema. E geralmente a trombose ela acontece em pessoas que têm varizes e que ficam muito tempo sentadas ou deitadas, como numa viagem de avião, por exemplo, pela reposição de hormônios, pode acontecer algum caso de trombose durante a gravidez ou como consequência de uma cirurgia. Será que no caso da trombose, um fator genético, pode ser um fator de risco? A gente vai entender muito mais aqui com os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Clélia Franco, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. É um prazer estar aqui hoje. Um abraço aos nossos assistentes, aí do outro lado, em casa. Também queria dar boas-vindas ao doutor Carlos Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá para um excelente programa. A gente viu, que em casos mais avançados a trombose ela pode levar a óbito. A gente não está aqui para assustar quem está em casa nos acompanhando, mas para acender esse alerta, porque é algo frequente e às vezes negligenciado, doutor Carlos? O maior problema, exato, o maior problema que leva a consequência de morte é a falta do diagnóstico. O tratamento ele é relativamente simples. Se diagnosticado, ele pode ser até tratado em casa. Dependendo, na maioria, na verdade, dos casos, você pode chegar a um serviço de emergência, feito o diagnóstico, ele receber uma medicação e fazer o tratamento em casa. Hoje, os guidelines mais novos já permitem o tratamento em casa. Até em alguns casos selecionados de embolia pulmonar podem ser tratados em casa, pelos novos trabalhos que tem na literatura. Entretanto, a falta de diagnóstico ela pode possibilitar a progressão da doença. Essa progressão da doença leva para uma outra patologia muito mais complicada, e essa patologia mais complicada tem um risco de morbidade e de mortalidade muito grande. A partir de que momento, quem está em casa pode suspeitar que aquele desconforto pode se tratar de uma trombose? Tem um gatilho para a gente ter a suspeita de que pode se tratar de uma trombose, doutor? Olha, é como o Orlando falou ali no programa, a trombose ela pode ocorrer em qualquer veia do corpo humano. A gente está falando aqui de trombose venosa. Existe trombose arterial também, mas vamos focar aqui na trombose venosa. Ela pode ocorrer em qualquer veia do corpo humano. Dependendo da veia onde ela for acometida, ela vai levar a determinados sintomas, e esses sintomas é que vão levar especificamente para um determinado especialista. Como a maioria das tromboses é em membros inferiores, então geralmente está muito ligada com a especialidade de ortopedia e de cirurgia vascular. Geralmente eles procuram mais essas especialidades quando vão até uma emergência por causa disso. Mas ocorrendo uma trombose, por exemplo, no membro superior, já vai dar outro tipo de sintoma para o braço. Ocorrendo uma trombose em outra veia, por exemplo, uma veia do cérebro, uma veia de drenagem venosa do cérebro, vai ter outra sintomatologia, e aí já vai para um
um neurologista como Clelinha. Então, dependendo do local onde vai, é que o especialista vai tratar especificamente. Os sintomas dos membros inferiores são totalmente diferentes dos sintomas de uma trombose venosa a nível de veias cerebrais. Isso, que na nossa área, na neurologia, inversamente à vascular, a gente acaba tendo mais contato com as tromboses arteriais intracranianas, né? Que popularmente as pessoas chamam de trombose cerebral, né? Que são os AVCs, né? Os acidentes vasculares, que em geral são mais arteriais, as tromboses, a obstrução é mais nas artérias do que nas veias. Mas, vez ou outra, a gente vê caso de trombose venosa cerebral também, e que aí o quadro clínico vai ser bem diferente, né? Porque em comportamento intracraniano, os pacientes geralmente vão para a emergência com quadro de dor de cabeça muito intensa. No caso da trombose venosa cerebral, geralmente há risco dele perder a consciência, dele ter crises epiléticas, dele ter náuseas e vômitos. Então, às vezes até culminar com um infarto cerebral. No caso de uma trombose venosa grande, ele culmina com infarto, com morte de tecido cerebral, e aí pode desenvolver um quadro de fraqueza, né? De uma hemiparesia, que a gente chama fraqueza de hemicorpo, ou às vezes mesmo alteração da fala, dependendo da área da trombose, né? Mas as arteriais, no nosso caso, são mais comuns, os AVCs. E no caso dos coágulos que são formados, né? Que podem obstruir parcialmente ou totalmente, né? Essa veia ou artéria. No caso, quando vai atingir ali o cérebro. Já é essa veia já na cabeça ou pode ser em outra parte do corpo e levar nessa obstrução? No caso do tema principal do nosso programa, que é a trombose venosa superficial ou profunda, principalmente profunda, em membros inferiores, né? O paciente pode evoluir para embolia pulmonar, e se ele tiver uma comunicação entre câmaras do coração, que a gente chama de uma mais comum, que é a forame oval patente, a comunicação entre o coração esquerdo e direito pode fazer com que uma trombose dos membros inferiores passe para o outro lado do coração e atinja a artéria que vai levar aquele êmbolo, aquele pedaço, aquele coágulo para o cérebro e causar o infarto arterial no cérebro. Então, às vezes, o paciente que tem algumas alterações que a gente chama congênitas, que já nasce, às vezes, com comunicação entre parte direita e esquerda do coração, pode acontecer que a circulação leve um trombo, um pedaço de coágulo que saiu da perna, para o coração, e do coração vá pela artéria do pescoço até o cérebro. Então, às vezes, o paciente que não trata, por isso que a gravidade importante dele perceber se ele tem uma queixa na perna, ele deve ir para o vascular para ser diagnosticado e tratado antes de fazer um quadro pulmonar e, às vezes, um quadro cerebral. No caso do coágulo, para a gente explicar mais uma vez para quem está em casa e ficar bastante claro, né? É a formação de quê? Seriam placas de gordura que vai entupir essa veia ou não é isso, doutor? Então, dentro do sangue existem componentes que estão circulando, plaquetas, células brancas e células vermelhas, são as hemácias, e eles precisam de um líquido para correr dentro dos vasos. O tempo todo o organismo ele está formando pequenos coágulos e o próprio organismo está desfazendo pequenos coágulos. Por que isso é importante? Porque se você, por exemplo, levasse um arranhão no joelho, você nunca mais ia parar de sangrar. Então, o organismo ele tem a proteção de, naquele local onde ele está percebendo que tem um problema, ele ir lá e formar um tampão. Esse tampão é o coágulo. E ele mesmo tem a capacidade de desfazer esse coágulo, senão o sangue todo coagularia. Então, a formação de coágulo e a reconstituição do sangue normal, a retirada desse coágulo, é um processo ativo dentro do corpo humano. E são esses elementos do sangue que propiciam isso. Eles podem estar em distonia, às vezes, e aí formar coágulos sem necessidade em alguns locais, tem determinadas doenças que formam isso, mas eles também podem ser provocados a acontecer isso. Ou seja, a pessoa pode ter essa tendência a formar excessivamente coágulos, como também pode ter a falta deles e ter a tendência de não formar coágulos e sangrar excessivamente, pode ter isso também, mas ela também pode ser provocada a formar esses coágulos. Então, basicamente, são essas substâncias, essas estruturas dentro do sangue que são as formadoras do coágulo. Quando é necessário, ela vai e forma um coágulo naquele determinado local. E a grande importância do que Eduardo explicou agora é justamente porque esses elementos
né, da coagulação, eles precisam estar equilibrados para que nem a gente sangre quando leve qualquer corte ou qualquer traumatismo, não sangre em excesso, e também para que a gente não tenha trombose, né? E os fatores de risco são justamente as situações de vida ou hereditárias que vão propiciar ou um excesso de trombose ou de fatores de trombose ou uma falta deles. Então, esses fatores de risco podem facilitar o surgimento ou de hemorragias ou de tromboses. Vai depender do tipo de fator de risco. Aqui, no caso, a gente vai conversar sobre os fatores de risco que aumentem a incidência das tromboses. Que eu acho que você depois vai levar aí a gente falar sobre isso. Uma matéria especial falando sobre isso. Mas antes eu queria que vocês falassem um pouco sobre a afirmação que eu fiz, né? Depois da reportagem, que geralmente a trombose ela acontece em pessoas que têm varizes e ficam muito tempo ali, pessoas que ficam sentadas ou deitadas. É para quem está em casa agora assistindo, verificar uma varize e se preocupar, correr logo para o vascular, a ponto disso, doutor? Ou não necessariamente? Não precisa ter esse pânico. Como é que a gente poderia explicar isso? Acontece mais em pessoas que têm varizes. Não. Agora ela vai esperar o programa terminar, mas depois de terminar o programa ela vai procurar um vascular. As varizes são um fator de risco a mais para o desenvolvimento da trombose. As varizes fazem parte de um dos fatores de risco para o desenvolvimento, mas existem vários outros fatores de risco que podem aumentar isso. A gravidez, o uso de anticoncepcional, o ortostatismo, a pessoa trabalhar muito tempo em pé, o sedentarismo, a falta de exercício físico. Então, existem vários fatores. Esses são os fatores externos. Fora, como a gente conversou aqui, aquelas pessoas que têm aquela tendência a mais que está dentro da constituição genética dela, uma deficiência de algum ou outro fator que pode acontecer. Existem alguns fatores que não se apresentam inicialmente, que podem se apresentar depois, existem uns que se apresentam logo desde o começo. Algumas mulheres, por exemplo, não conseguem ter filhos, ficam abortando frequentemente. Isso é um dos fatores que estão presentes, que pode ser por esses fatores de coagulação. Enfim, são fatores externos que a gente tem que controlar para diminuir o risco. A gente vai discutir aqui sobre a tríade que leva à trombose posteriormente. Quando um fator está presente, é difícil a pessoa desenvolver a trombose por causa de um fator. Mas quando se associam dois fatores dessa tríade, a probabilidade de ter uma trombose já é muito maior. No caso das varizes, né, a maioria é visível, né? Você consegue, a olho nu, verificar que se trata ali de uma varize ou então de um vasinho. Mas no caso, quando se trata de uma trombose venosa cerebral, isso. Tem algum sinal, alguma desconfiança ou algo? Ou é só o médico que vai perceber, né, que se trata de algo mais grave? Em geral, a trombose venosa cerebral não costuma estar associada à trombose de membros inferiores. Em geral, a trombose venosa cerebral está mais facilmente associada a esses fatores de risco do tipo transtornos da coagulação. É muito comum em mulheres, ou mais comum em mulheres jovens, que têm alguma doença imunológica, né? Então, doenças reumatológicas não tratadas que podem levar a esse desequilíbrio e deixar com que a mulher fique no estado de, que a gente diz, protrombótico, de facilitar a trombose. Então, doenças que aumentam o risco, lúpus, né? Doença mista, doenças do colágeno, a presença de uma autoimunidade que a gente chama SAF, ou formação de anticorpos anticardiolipina que facilitam a trombose, mulheres que têm outras doenças metabólicas, por exemplo, descompensadas, né? Doenças da tireoide descompensadas, um diabetes descompensado, né? Mulheres que fazem uso de anticoncepcional, o anticoncepcional por si só é um fator de risco. E se essa mulher jovem usa anticoncepcional e passa a ter um outro hábito de risco, como por exemplo, tabagismo, né, e o alcoolismo, mais ainda, às vezes a pessoa concentra vários fatores, é sedentária, aumenta o risco, a obesidade, às vezes tem uma doença imunológica, fuma e bebe com frequência. Então, às vezes, aquela pessoa começa a somar muitos fatores de risco e desenvolve uma trombose venosa cerebral. Em geral, a trombose venosa cerebral está associada mais a esses fatores de risco ou a doenças hereditárias do transtorno da coagulação. Né? É muito mais raro ter trombose venosa cerebral a partir de uma trombose venosa de membro inferior. Essas de membro inferior geralmente vão dar um infarto cerebral, arterial.
né? Mais raramente, a trombose é mais vinculada a esses outros fatores que a gente falou. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre trombose. E a partir de agora a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema e a Tânia Silva é quem traz essas informações. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do JC Online. Trombose, um perigoso problema mais comum do que se imagina. A trombose normalmente aparece nas pernas e apresenta sinais como dor e inchaço. De acordo com estimativas, aqui no Brasil surgem a cada ano cerca de 180 mil novos casos de trombose venosa profunda. A hematologista Bruna Rosa Viana, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, HEMOP, alerta que para evitar colocar a saúde em risco é indicado procurar uma unidade de saúde em casos de dor, inchaço e aumento de temperatura no local atingido. Segundo ela, se a trombose não for diagnosticada e tratada precocemente, aumenta o risco dela evoluir para uma embolia pulmonar. Hábitos pouco saudáveis, como o tabagismo e a obesidade, aumenta a viscosidade no sangue, favorecendo assim o surgimento da trombose. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente segue agora para aprender um pouco mais sobre fatores de risco para a trombose. Temos aqui uma tela e a gente vai explicar para você que está em casa um pouco mais desses fatores de risco para a trombose. E o primeiro que fala aqui, a gente já falou no começo do programa e a gente reforça para você que está em casa. Um dos fatores de risco é a pílula anticoncepcional. Por quê? Ela vai engrossar esse sangue, vai fazer com que mais coágulos sejam formados? Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio ou não? Como é que a gente fala aqui desse primeiro fator de risco? É isso aí, a pílula anticoncepcional, ela tem um efeito hormonal e pode tanto aumentar a viscosidade sanguínea, como aumentar às vezes a pressão arterial também. E por si só, o uso da pílula anticoncepcional, claro que a de baixa dose é menor risco, mas quanto maior a dose, né, que vier naquela pílula, maior risco. Então, as indicações, primeiro, nunca usar a pílula anticoncepcional sem indicação médica, porque às vezes a colega usa, eu vou usar o mesmo, não deve fazer assim, né? Deve buscar uma orientação até para saber se, antes de você começar a pílula, você saber se você já tem algum outro fator de risco, né? E que risco existe disso ser somado para o efeito pró-trombose, né? Então, sempre fazer antes do início do uso da pílula, uma orientação do ginecologista, né? Muitas vezes, se você não tiver acesso ao ginecologista, já uma orientação do clínico geral. Se você já tiver varizes, antes de iniciar, vai no vascular, né? Então, ver a história familiar é importante, se já há uma história de trombose importante, né? E também mulheres que já tiveram diagnóstico de algum tipo de câncer, o risco é muito aumentado se ela associa o uso de anticoncepcional. Então, sempre pedir a orientação antes do início do uso de um hormônio. E no caso, né, da trombose venosa cerebral, esse fator de risco também se repete, Também doutora? se repete. Ele também configura fator de risco para a trombose venosa cerebral. O outro ponto, né, outro fator de risco é ficar sentado por muito tempo. Por quê? Vai impedir a circulação correta do sangue, doutor? Só isso? Não, dificulta. As veias, elas são vasos que levam o sangue da periferia de volta para o coração. Então, nós, após a evolução, nos tornamos bípedes, ou seja, ficamos em cima de 2 pés apenas. A dificuldade do sangue vir de lá de baixo até em cima piorou. Quando eram os animais que ficavam sobre 4 patas, era mais distribuído o sangue. Agora, em pé, a coluna de sangue é mais difícil chegar de volta até o coração. Então, você imagine que é necessário algumas ajudas, por exemplo, da musculatura durante a deambulação, para que o músculo vá em contrações sequenciais, empurrando o sangue de volta para o coração. Se você ficar sentado, além de você desenvolver dobras naturais no corpo, você também vai impedir, não vai ter o auxílio da bomba muscular, trazendo o sangue de volta para o coração.
Aí quem está em casa fala, mas doutor, minha rotina de trabalho é tão extensa, tão puxada, eu preciso bater meta, preciso fazer, né, várias atividades, e a maioria eu faço na posição sentado. Sugiro duas coisas. O que vai acontecer? Ele tome bastante água, porque a água vai melhorar a viscosidade do sangue e ele vai ter necessidade de ir ao banheiro pelo menos de 2 em 2 horas. Então ele não vai ter esse problema. Tome bastante água, vá com um coolerzinho, tome a sua água, você vai ter necessidade no banheiro e necessariamente você faz a sua caminhada, vá e volta. Essa caminhada parece ser simples, né, doutor? É simples. Mas já funciona. Já é Fora suficiente. isso, pode fazer o mecanismo de pedalagem enquanto está trabalhando no computador, né? Fica lá pedalando, porque eu digo isso também para os pacientes quando vão viajar, fazer longos voos, né, à distância. Então, fazer esse mecanismo aí, um exercíciozinho de pedalagem, ou mesmo de, tipo, como se estivesse na bicicleta, né, sentado, porque é uma forma de você estimular essa circulação e minimizar esse risco do sedentarismo. Outro risco importante e significativo é o fator hereditário, né? Hereditariedade. Isso aqui é muito significativo para a venosa cerebral, né? A trombose venosa cerebral e também para a venosa profunda? Creio que sempre, né? Quando a gente diz assim, o fator hereditário até então é um fator não modificável. Claro que com os estudos genéticos, de terapia gênica, né? De manipulação, digamos, da carga genética do indivíduo, que isso é uma coisa para o futuro. Inclusive, existe muito estudo ético sobre isso, mas atualmente a gente ainda não faz esse tipo de modificação nos indivíduos já prontos, né? Isso é uma coisa para estudo embrionário e em crianças. Mas, então, a hereditariedade é um fator ainda não modificável. Então, se a gente já sabe que tem uma história familiar de aumento de casos de trombose, seja arterial ou venosa, pessoas na família que têm muitos casos de AVCs, de trombose venosa nas pernas, pessoas que têm famílias com muita história de varizes, já sabe-se que é uma pessoa de risco. Então, aquela pessoa já deve se precaver, evitando os outros fatores que ela pode evitar, que a gente vai comentar. Um deles a gente já falou, né? Sedentarismo e pílula anticoncepcional. Quer complementar, doutor? A gente pode seguir para a próxima tela. Vamos seguir. Vamos à próxima tela. Outros fatores de risco para a gente conhecer. Machucados também pode ser ali um fator de risco para a trombose? Sim, eu acredito que deva ser alguma relação com o trauma, né? Por que o trauma? Porque o trauma ele pode lesar determinados vasos, ele pode machucar. Existem pequenos traumas e grandes traumas. Eu vou dar um exemplo de um grande trauma, por exemplo. A pessoa está caminhando e ela vê um buraco, ela vai dar um pulo, não tem um preparo físico muito bom e ela dá aquele estiramento na musculatura, faz aquele rompimentozinho na musculatura, que é aquele rompimento muscular. Aquilo ali, ela desenvolve um certo processo inflamatório, libera algumas substâncias no sangue e pode sim provocar uma trombose naquele local. Ou um pequeno machucado, leva uma pancadazinha numa veia, aquilo ali provoca uma pequena trombose numa veia bem superficial, provoca uma tromboflebite superficial e em até 40% dos casos pode desenvolver trombose venosa profunda também. E a cerebral, nesse caso, né, de um Nesse trauma? caso de machucados, são os traumatismos mesmo, né, cranianos. E aí geralmente são traumas mais graves, né? Pequenos traumas dificilmente aumentam o risco de trombose venosa. São traumas mais, por exemplo, acidentes de carro, né, acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas importantes. Então, geralmente, o traumatismo craniano, para ser risco de trombose venosa, já tem que ser um traumatismo considerável. Mais grave. Porque qualquer pancada na cabeça, vocês médicos não quer dizer que é qualquer falam pancada. de traumatismo, né, doutora? O traumatismo leve, né? Que a gente diz assim, quando o indivíduo não perde consciência, quando ele não vomita, quando ele não fica com nenhum sinal de assimetria nas funções corporais, digamos assim, né? Esses são traumas menores, traumas leves. E geralmente esses não têm risco de trombose venosa cerebral. Próximo fator de risco, a gravidez. Por que a gravidez é um fator de risco para a trombose? A gravidez, ela, além dela liberar algumas substâncias, de ter algumas substâncias específicas dentro do sangue que podem provocar a trombose, com o aumento do volume abdominal, esse útero aumentado, ele também pode comprimir vasos dentro do abdômen e impedir o retorno adequado do sangue, provocando uma determinada estase sanguínea nos membros inferiores. Além do mais, a mobilidade da pessoa que está grávida também é um pouco diminuta, ela também tem uma retenção hídrica maior, ou seja, uma quantidade maior de líquido dentro do corpo, a pressão às vezes pode aumentar um pouquinho. Então, tudo é um conjunto de fatores que vai
propiciando a probabilidade. Eu não estou dizendo que toda grávida vai desenvolver trombose, mas aumenta, é uma probabilidade maior. Como a Clelinha falou, quando você associa esse fator de risco a outro fator de risco, a probabilidade aumenta muito. No caso da trombose venosa, né, cerebral, a gravidez não... A gravidez por si é um fator de risco de Também trombose venosa cerebral. É um fator de risco por conta das mudanças hormonais e dos fatores de coagulação da grávida. Ou seja, a gravidez em si prepara a mulher para não sangrar, não é? Porque ela vai ter depois um parto. Então, em geral, é um estado pró-trombótico. É um estado assim que está mais para protegê-la de um sangramento, então os fatores de coagulação podem estar com uma certa facilidade de trombose. E por isso que a gravidez tem que ser bem acompanhada, a mulher evitar de somar outros fatores. Ela na gravidez não deveria fumar, não deveria beber, não deveria ganhar tanto peso, não desenvolver diabetes. Então tudo isso, a dieta dela, a orientação de outras substâncias, ela não deve usar todo tipo de medicamento, porque os medicamentos em si, alguns podem facilitar a trombose. Então tudo é acompanhamento, né? Ter uma boa alimentação também. Uma boa alimentação. E praticar atividade física, né? Do que for possível para grávida, que sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Um alongamento, uma caminhada leve. Ok. Próximo fator de risco, acho que a gente falou um pouquinho no começo do programa, alguns quadros de saúde, né? Quadros específicos ali de saúde, as doenças reumatológicas que a gente bem aprendeu, lúpus também, né? Um Lembrar das neoplasias, os cânceres, não é? Porque por si só, a neoplasia, o câncer, independente da área que ele se desenvolve, ele é um fator de risco para a trombose profunda, periférica e cerebral. Inclusive, um dos fatores uma das causas de você pesquisar um câncer numa pessoa é você ter uma pessoa jovem que não tem nenhum fator de risco e de repente apresenta uma trombose venosa superficial profunda. Só isso já é um indicativo de você ir buscar alguma causa nela. Neoplásica, neoplasia. Próxima tela para a gente aprender mais, né? Outros fatores de risco, obesidade, a gente falou já da obesidade, né? Que vai levar também ao sedentarismo, vai mudar esse metabolismo e pode ser um fator de risco significativo. Sim, principalmente para a nossa população, né? Que está descuidando um pouco, né? E a gente vê cada vez mais, com o passar do tempo, os índices de obesidade aumentando, principalmente aqui no nosso país. Exato. Hoje em dia eles já estão até mudando o termo de obesidade, já está se passando para o termo de doença inflamatória do adipócito. Já é uma sinônima totalmente diferente. Eles já estão estudando por que a gordura é diferente no obeso da gordura da pessoa que não tem obesidade. É um processo inflamatório. Resumindo, é um processo inflamatório. Não é simples tratar, entendeu? Mas é bom a gente destacar que é um fator de risco, sim, assim sem como dúvida. O tabagismo. São fatores modificáveis, a gente poderia chamar Exatamente. assim, né? E aí é que a gente tem que focar na importância do nosso comportamento, que é divisor de águas. E a gente diz muitas vezes, a medicação, é difícil que você, através de medicamento apenas, corrija, se não houver uma vontade, não é? Uma predisposição do indivíduo de ser ativo naquele controle. Né? Do tabagismo, não tenha dúvida, que se o indivíduo não quiser, fica muito complicado. E da obesidade também, porque a gente sabe que a obesidade não é uma coisa voluntária às vezes, né? Ninguém fica obeso porque quer. Muitas vezes ele tem um transtorno hormonal envolvido, existe uma hereditariedade envolvida também, e até um comportamento errado que não é percebido. Porque às vezes é aprendido, né? O mau hábito alimentar é aprendido às vezes desde criança. E a gente é muito bombardeado por propaganda de alimentos não saudáveis. Então, é construir esse bom hábito alimentar dentro de casa, né? E insistir nisso. Começo, mudar hábito é difícil, né? A gente rejeitar algumas coisas tão palatáveis, tão gostosas. Abrir mão, né? Abrir mão, mas não precisa ser completamente. Vai reduzindo e vai criando o bom hábito aos poucos. Porque aí você vai estar se protegendo enormemente de doenças tão graves, né? O último tópico aqui do fator de risco fala sobre a idade. A idade é um fator não modificável, né? Todos esses são, o tabagismo dentre esses aí é um dos piores, está relacionado à doença inflamatória do endotélio, de todos os vasos, tanto do arterial como do venoso, atinge coronária, atinge rim, atinge cérebro, atinge carótida, trombose venosa, trombose arterial, enfim. De todos esses aí, o tabagismo é um dos piores que tem. E modificável, o pior é isso. A idade não é um fator não modificável. Por isso,
remeto ao que Clelinha acabou de falar. A mudança dos hábitos ela tem que começar na criança, porque o que vai te tornar um idoso saudável é o que você fez durante a sua infância e a sua vida jovem. Outro fator, né, que pode acelerar e acentuar aí a trombose, que não está aqui, é o alcoolismo, como a gente falou no começo do programa. Sim. E a gente reforça, né? Porque quando a gente lembra do tabagismo, lembra também do consumo de álcool. Isso também é um fator de risco muito importante ser destacado. É, muito importante. O alcoolismo também gera um processo inflamatório crônico, uma doença hepática crônica, doença vascular crônica, como o Eduardo falou, doença vascular arterial e venosa em todos os vasos são afetados, né? Nervo periférico, cérebro, coração, fígado, que eu já falei. Todos os órgãos são afetados e também depende de uma vontade de começar a construir uma mudança, né, de comportamento, que é bem difícil também você deixar subitamente esse mau hábito, esse consumo errado, mas sempre há, hoje em dia, cada vez mais ajudas, né, grupos que ajudam, você pode buscar ajuda, mas precisa começar e insistir, ser persistente para ganhar mais saúde. Porque muita gente diz assim, por exemplo, fator idade. O pessoal diz, não, eu já estou velho, como é um fator não modificável, eu não vou fazer nada. Mas mesmo assim, claro que é muito melhor você envelhecer sem o déficit, uma sequela de um AVC, né? E sem uma sequela, por exemplo, uma trombose arterial, que é muito mais grave, perder, amputar um membro, não é? Ou seja, um idoso que é mais magrinho, que não fuma, que não bebe, claro que todos nós um dia, né? A morte é para todos nós. Mas a gente quer, pelo menos, envelhecer com mais qualidade de vida. Perfeito. Né? E não precisar de tanto ajuda, ser mais independente. Ok, agora eu vou pedir licença aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta para aprender mais sobre o assunto e também para responder a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Participa com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre trombose e a partir deste momento vamos falar um pouco sobre tratamento. A gente falou sobre o diagnóstico, como é feito, falamos também se ele é feito de forma precoce, aumenta ali a chance de cura, né, da trombose, e a gente vai mostrar aqui de que forma é feito esse tratamento com algumas telas, com tópicos, e os convidados que estão nos ajudando desde o começo do programa irão explicar com mais propriedade aqui tratamento de trombose. O primeiro tópico fala sobre que a primeira coisa que se faz é impedir o crescimento do coágulo sanguíneo. De que forma vocês médicos fazem isso? Faz parte aí do tratamento da trombose. A gente inicia uma medicação chamada anticoagulante. Essa medicação ela impede que o coágulo cresça. Por quê? Porque o coágulo é uma trama daquelas substâncias que eu falei que tem dentro do sangue, e cada vez que uma substância é ativada, ela ativa a próxima que está perto dela e vai ativando a próxima, e o coágulo ele vai progredindo. Quanto maior o coágulo, maior as consequências, maior até a possibilidade desse coágulo progredir para outras regiões, inclusive a embolia pulmonar, como a gente já falou. Então, a medicação que a gente faz é dar um anticoagulante, e o anticoagulante vai impedir o crescimento desse coágulo. O próprio organismo é que vai fazer a dissolução desse coágulo. A gente, especificamente para trombose venosa, exceto em raros casos, a gente não dá uma substância que dissolve o coágulo. Isso acontece mais nos casos de trombose na parte de cerebral, onde a vitalidade do tecido ela é fundamental. Ou seja, se houver uma obstrução em determinado vaso cerebral, determinado vaso coronariano, e você der essa substância e desobstruir ele em um determinado período de tempo, isso é importantíssimo para a vitalidade do tecido. Para a trombose venosa profunda, não. A gente pode dar só a medicação que vai impedir o crescimento do coágulo, e aí o próprio organismo faz a dissolução. Para compreender, né, melhor, a gente falou bastante já e muito bem explicado aqui por nossos especialistas, mas essa imagem ajuda ainda mais, né, a compreensão da formação desse coágulo. Aqui são os componentes do sangue, né, exatamente. Doutora? Está aqui em fluxo normal, como deve ser feito, e ali, quando existe, né, esse coágulo, seria esse aglomerado aqui no canto da veia ou artéria,
e vai impedir, né, a passagem das outras substâncias. Perfeito. A seta azul ela mostra exatamente o fluxo da periferia de volta para o coração. Os elementos do sangue eles vão se juntando, vão formando coágulos. Nessas estruturas que parecem duas dobrinhas assim, essas são as válvulas. São elas que impedem que o sangue retorne de volta para o coração. Ou seja, quando o sangue sobe, elas abrem e o sangue segue. Quando o sangue retorna pelo efeito da gravidade ou porque a pessoa está muito parada, elas fecham e impedem que o sangue retorne. É nessa voltinha aí das válvulas, exatamente, aqui, onde ocorre a maioria, o início da formação dos trombos nos vasos. Nos venosos, né? Isso. Isso aqui, né, é uma obstrução parcial? É uma obstrução parcial, é o início da formação do coágulo. Mas também, né, doutor? Aí ele começa o processo inflamatório. Talvez a pessoa não consiga perceber muito, talvez dê um pouquinho de inflamação só no local. Mas esse é realmente o início. A partir daí é que ele começa a aumentar e aí obstrui o vaso e aí toda aquela sequência de sintomas que a gente falou. Isso aí é veia. É vaso venoso onde tem as válvulas. Não existem essas válvulas nas artérias, mas pode ocorrer coágulo também nas artérias. Ok, a gente volta agora, né, para outra tela, a gente já mostrou e foi muito bem explicado. Doutora Clélia, quer complementar também? Lembrar que em relação a, como a gente tinha falado, em relação ao sistema nervoso central, ao cérebro principalmente, como as tromboses são mais arteriais, né, os coágulos, eles geralmente, quando fecham a artéria ou quando impedem a passagem do sangue, como o Eduardo falou, a vitalidade do tecido pode ser perdida rapidamente, né? Então, existe um protocolo de atendimento mais emergencial, mais rápido. E, embora a gente aqui esteja falando de trombose venosa, no caso da trombose arterial, os pacientes que tiverem uma suspeita do acidente vascular, que é o AVC, eles devem rapidamente, pensou que seja, vá rapidamente para o hospital. Porque como o tecido cerebral tem essa complexidade de curto intervalo, que suporta pouco ficar sem receber sangue, e o protocolo diz que, se possível, ele chegar antes de 4 horas, né? Em alguns lugares que tem uma tecnologia mais avançada, que pode fazer o tratamento dentro do vaso, até 6 horas às vezes pode ser tratado, mas quanto mais rápido o paciente chega, ele pode ser avaliado, porque ele vai ter que ser avaliado clinicamente, fazer exames, para poder fazer o procedimento da substância, de receber o medicamento venoso, para digerir ou destruir, né, esse coágulo na artéria, quando é o infarto cerebral. Então, é importante lembrar disso, de que houve uma suspeita de AVC, de infarto cerebral, quando é um quadro súbito, que a pessoa teve fraqueza, né, geralmente é isso, fica fraco rapidamente, a boca não mexe, deixa de mexer o braço, a perna, ou alguém percebe que quando fala a boca entortou, ou deixa de falar, um distúrbio da fala, suspeitou, vai rapidamente para uma emergência. Porque pelo SUS existe esse protocolo de triar. O paciente chegou com essa suspeita na UPA, ele vai ser levado para os centros de referência, né, do SUS. E se for no hospital privado ou conveniado, ele também vai ser triado para um atendimento mais rápido. Então isso é importante, porque o tratamento é venoso, nesse caso. Vamos seguir aqui com a nossa tela, outro tópico do tratamento, que é impedir que o coágulo sanguíneo ele avance para outras regiões do corpo, como a gente já explicou no começo do programa. Aí como é que faz, né, para que o coágulo fique ali só em uma região? No início do tratamento, a gente pede que a pessoa faça um repouso, para que o fluxo sanguíneo não seja muito importante e desloque esse coágulo do local. Isso dura em torno de 15 a 21 dias, digamos assim, até a formação dele completa e ele aderir à parede do vaso, e aí essa probabilidade dele largar ser menor. A nossa preocupação maior no tratamento da trombose venosa profunda é isso, é impedir que ele aumente e que ele se desgarre e suba até o pulmão. Esse impedimento é através do primeiro tratamento, iniciar o anticoagulante mais precocemente e impedir que ele cresça para ele ter condições de se destacar. Existem alguns tratamentos já, a gente vai ter um congresso agora no final do ano e a gente vai discutir muito isso específico um dia só, com especialistas da Europa, se a gente deve usar meia elástica na fase aguda da trombose, entendeu?
vai ter uma discussão muito boa. Que é aquela meia de compressão. Que é aquela né? meia exata de compressão. A gente usa a meia de compressão para diversas coisas, entendeu? Para melhorar a performance da panturrilha, alguns até para linfedema, para inchaço nos pés, mas especificamente para trombose, a gente está até participando de um estudo internacional para saber se existe efetividade na compressão elástica na fase aguda da trombose venosa profunda. O outro fator é quando a pessoa não pode tomar a medicação anticoagulante, ou seja, ela não tem alguma contraindicação, ou ela tem algum sangramento ativo, ou ela já passou da idade, ou ela tem um fator de risco para um sangramento importante em algum local, fez uma cirurgia oftalmológica, teve um AVC há pouco tempo, a gente não vai poder fazer um anticoagulante. Então, a gente coloca um dispositivo na veia cava dela, que se chama filtro de cava, para impedir que esse coágulo, se desgarrar, ele progrida até o pulmão. Mas isso é um tratamento específico, a parte não é para todos os pacientes, mas existe essa possibilidade também. E o último tópico fala sobre reduzir, né, essas chances de recorrência da trombose. Que é a prevenção dos fatores de risco, né? Exato. Como a gente falou, tudo aquilo, evitar o sedentarismo. O paciente que já teve a trombose, aí ele vai ser, do ponto de vista médico, proibido, né? De tabagismo, de alcoolismo. A gente vai ver as medicações que ele toma. E se ele tem uma boa função hepática, função renal, isso vai ser avaliado. Hipertensão arterial, diabetes, essas doenças que aumentam o risco devem ser controladas com medicamento ou com medidas não medicamentosas, vai depender do caso. E o uso mais prolongado, né, até 6 meses. Isso. E em alguns casos até 1 ano, se for Exatamente, trombose. dependendo do fator de risco, se ele não desaparecer, ele vai ter que ficar tomando um anticoagulante até então. Temos muitas participações aqui através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar as perguntas dos telespectadores. Muita gente elogiando aqui as explicações. A gente agradece o carinho de sempre, as pessoas participando, interagindo e também perguntando sobre o assunto. E a gente tem aqui a primeira pergunta. A pessoa não se identificou, mas fala que tem 38 anos, tem 1,58 m, pesa 105 quilos e tem muitas varizes. E o médico disse que ela tem que perder peso para poder fazer um procedimento chamado de aplicação. Aí, enquanto ela não perde peso, ela tem um risco muito alto, médio ou um pequeno risco de ter trombose? Ela mesma já identificou aí os fatores de risco que ela tem, né? Provavelmente ela deve ter essas varizes bem importantes e a opção que deu para ela aí provavelmente deve ser a aplicação de espuma nessas veias aí. Antigamente a gente pedia para a pessoa perder um pouco o peso, para quando ela estiver no peso ideal a gente poder operar as varizes. Hoje a gente consegue fazer esse tratamento, até mesmo porque com essas varizes assim de membros inferiores, em determinado estágio, é difícil ela fazer as atividades que são necessárias para perder o peso. Então a gente trata as varizes dela, diminui aquela condição dela e aí depois ela pode retornar às suas atividades normais. Outra participação, José Manuel, que mora na cidade de Gamileira. A gente agradece a José Manuel, falando de tão distante. Ele diz que tem excesso de peso e também viaja bastante. E são viagens longas para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E quando ele viaja, as pernas ficam inchadas. Isso pode vir a trazer algum problema, né, de saúde igual a trombose? É muito comum em viagens longas essa retenção de membros inferiores, justamente porque ele não utiliza a musculatura e não propicia a melhora do retorno venoso, causando então esse inchaço nas pernas. A própria altitude também dificulta um pouco, por determinados fatores de pressão barométrica, tudo isso altera um pouquinho também viscosidade, altera alguns elementos do sangue. O ideal é que ele realmente utilize a meia elástica em viagens acima de 3, 4 horas, viagens mais longas. Se for de carro é mais fácil, ele pode dar uma paradinha, dar uma caminhada e depois voltar. Se não for de carro, se for de avião, é difícil também a pessoa às vezes sair, mas assim, o que a gente fala nunca durma com as pernas dobradas, sentado em cima das suas pernas, bote as pernas para baixo e, se possível, utilize uma meia elástica e beba bastante líquido. Porque o líquido ele tem duas funções importantes. Primeiro, ele diminui a viscosidade do sangue e segundo, ele te obriga a ir no banheiro de 2 em 2 horas. Aí faz você andar, né? Faz você procurar andar. movimentar as pernas mesmo estando sentado, Mesmo né? estando sentado. Durante o voo. Outra pergunta da Santiago, que mora na cidade do Paulista, ela quer saber o seguinte:
A estenose femoral esquerda tem tratamento e tem alguma coisa a ver com trombose? Aí é Será que o vascular, corretor ortográfico não mudou aqui? estenose femoral. Ela deve estar falando da doença arterial, da estenose. A estenose ela é provocada pela formação de placas de gorduras de aterosclerose dentro do vaso, no caso da artéria, não existe isso na veia, é na artéria. E existem vários fatores de risco para ir: tabagismo, obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tudo isso vai provocar a formação dessa placa de ateroma, e essa placa vai crescendo até entupir. Antes dela entupir e fazer uma oclusão, ela provoca essa estenose. Tem que ser investigado direitinho, não é bem o tema nosso aqui de trombose venosa, mas tem que ser estudada para saber se essa estenose está levando a uma diminuição crítica do fluxo arterial. Outra participação aqui no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas fala que na família, né, tem alguns casos de trombose e embolia pulmonar. 2 primas tiveram trombose há mais ou menos 8 anos e ela disse que teve embolia pulmonar, já tem 7 anos isso. E as 2 primas, elas faleceram de embolia pulmonar, uma em 2018 e uma agora em 2019. E ela quer saber se pode-se dizer que a doença é hereditária e de que forma a família pode se preparar para precaver, né? Provavelmente, como ela fala, as primas, né? Acho que foram mulheres, então existe uma possibilidade de ser uma doença hereditária que acomete mais mulheres, que é essa que a gente comentou um pouco, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? E que geralmente acomete mulheres, são mulheres que aparentemente não têm outros fatores de risco e desenvolvem trombose venosa profunda, às vezes de repetição, que podem evoluir com embolia pulmonar e infelizmente, às vezes, morte precoce, às vezes ainda jovens, né? Então, como tem uma história familiar de vários casos, ela precisa realmente ser investigada e as outras pessoas, né, principalmente as mulheres da família, porque sendo feito o diagnóstico, é uma doença que você pode prevenir novos eventos usando medicação cotidiana, né? Ela precisa ser, primeiro diagnosticar, fechar o diagnóstico e sendo a doença, ela vai ser tratada. Outra participação, Fabiola Menezes, que mora no bairro de Rio Doce, em Olinda. Ela disse que está acompanhando o programa e ouviu, né, os médicos falarem que as varizes nos membros inferiores é um fator de risco para a trombose. Aí devo me preocupar, ela pergunta, porque ela diz que tem varizes, já fez cirurgia e faz uso de meias elásticas para trabalhar. Aí desse fator de risco, né, de ter varizes, me preocupo ou não? E como é que eu faço para evitar desenvolver a trombose, já que tenho varizes? E ela disse que fez o tratamento, que foi a cirurgia. Se ela estiver controlando todos aqueles fatores de risco modificáveis que a Clerinha falou aqui, ela está no caminho certo. Está fazendo uso da meia elástica, provavelmente. As varizes, elas não têm cura. É uma doença crônica e evolutiva. Então, se ela foi operada, ela saiu, foram retiradas aquelas varizes, mas ela... provavelmente elas vão desenvolver outras varizes, as veias normais que são hoje, vão se tornar varicosas daqui a alguns anos. Mais cedo, se os fatores de risco não forem controlados, ou mais tarde, se ela usar a meia elástica corretamente, fizer suas consultas anuais com o cirurgião vascular e ficar observando todos aqueles outros fatores. Tem aqui uma participação interessante da Betânia. Ela disse que teve um infarto há 7 anos e há 1 ano ela teve um AVC isquêmico. Graças a Deus, ela disse que está com poucas sequelas, mas tem uma que há 10 meses começou e os médicos ainda não descobriram do que se trata. Ela fala que é um queimor, que não consegue nem calçar uma sandália, o pé e a mão parece que tem ali areia, né, de praia, é como se fosse um fogo também, às vezes fica ali na mão, e ela fala que fez um eletroneuromiografia e não acusou nada. Tomou vários remédios para depressão e neuropatia, por favor. Devo procurar um angiologista, um neurologista? Ela disse que não aguenta, de tanto queimou agora e desconforto, não consegue nem sair para trabalhar. Tem 52 anos. Pelo que ela descreve, eu entendo que, como ela diz aí, que o quadro veio após o AVC, no lado do corpo, que ela diz a mão e o pé, do lado que ficou a sequela. Então, existe uma possibilidade dela ter tido um infarto numa área do cérebro, que a gente chama de tálamo, que às vezes causa esse tipo de desconforto, de dores estranhas, que às vezes a gente vai no outro especialista que não está acostumado a ver esse tipo de coisa, e muitas vezes esses pacientes são interpretados como tendo quadros psiquiátricos. Que a gente não está fazendo essa exclusão, pode ser as duas coisas, porque ela trata também de depressão, mas é possível que essa queixa incômoda dela seja uma sequela de um infarto talâmico.
né, dessa área do cérebro e que tem tratamento também. Existem medicações para minimizar esse desconforto que fica. E às vezes o desconforto só aparece anos após o infarto ter acontecido, que é na reestruturação, né, na cicatrização daquela área do infarto, pode surgir essas síndromes de dores talâmicas. Então, é importante que ela procure, nesse caso, eu acho que um neurologista, porque parece ser um quadro mais associado à sequela do AVC que ela teve. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala que a mãe tem 78 anos e, vez ou outra, né, aparecem manchas roxas nos braços e também nas pernas. Por que que isso acontece? Pode ser um sinal de trombose? Essas manchas frequentes? Roxas? Com a idade, a fragilidade capilar, ela já aparece com mais facilidade. A pele também, ela não tem mais o turgor, a hidratação da idade jovem, então qualquer pancadinha, até vezes sem pancadas, começam a aparecer umas manchazinhas. Pode ser que ela tenha algum fator de risco e esteja fazendo uso de AS, a gente não vai saber, mas o ácido acetil salicílico ele também faz isso, ele dá umas manchazinhas espalhadas pelo corpo. O importante aí é somente o cuidado, não expor muito a pele ao sol, essas manchas podem fixar na pele, após o banho fazer a hidratação correta da pele e controlar os fatores de risco. Mais uma vez eu pedi licença aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Muita atenção a você que está em casa, oportunidades de trabalho, vamos conferir a partir de agora. Olha só, 2 vagas para atendente de lojas, 2 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.156 é o salário. São 2 vagas para atendente de lojas. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só. 16 vagas para auxiliar de cozinha, 16 oportunidades. Exigência de ensino fundamental completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário. 16 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só, 3 vagas para costureira em geral, 3 vagas. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário, 3 vagas para costureira em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o programa, vamos falar mais sobre trombose. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas através do WhatsApp e também através da nossa linha interativa. Do WhatsApp, vamos ver a participação aqui da sequência. Temos muita gente elogiando aqui os convidados e participando, a gente agradece. A próxima participação, a Alessandra. A Alessandra disse que o cunhado dela fez uma cirurgia no joelho e teve trombose que foi até o pulmão. Ele está afastado, né, do trabalho, tomando um medicamento por no mínimo, e essa medicação vai se repetir por no mínimo 6 meses, ela fala. Aí ele quer saber o que fazer para não ter novamente, né, a trombose. O que a gente poderia auxiliar? E a preocupação, né, por conta do AVC que ela ouviu falar, né, teve... não, aqui tinha outra pergunta, vamos separar. A da trombose foi essa, que é a pergunta do Gerson, que é o cunhado dela. Uhum. E a outra dela é que ela disse que já teve um AVC e às vezes tem episódios de dor de cabeça. E ela ficou preocupada agora, né? Que esse AVC pode se tratar também de uma trombose. Ela fala aqui, já fez tomografia e eletro, por enquanto tranquilo. Por partes, qual que a gente responde primeiro? A do Gerson sobre 6 meses de tratamento tomando a medicação e o que fazer para não ter novamente a trombose. Vamos lá, Gerson foi submetido... a cirurgia no joelho. A cirurgia no joelho, isso.
E já existem hoje protocolos de profilaxia para evitar a trombose em cirurgias de joelho e de quadril, que tem uma incidência altíssima de trombose venosa profunda. Então, hoje em dia, já existem protocolos para que você comece uma medicação antes e após, não só medicação, como o uso de meia, de compressão, de bota pneumática, para evitar a trombose no pós-operatório. Infelizmente, provavelmente ele foi submetido a estudinho, mas infelizmente ele mesmo assim desenvolveu a trombose e foi até uma embolia pulmonar. Nesse caso, ele vai ter que fazer o tratamento e vai tomar essa medicação durante 6 meses. Ele é tratado, então, como paciente que deve-se ter cuidado para não ter outra trombose venosa profunda, porque uma segunda embolia pulmonar é um risco de fatalidade muito mais alto. E o AVC, né? Teve um AVC, tem dores de cabeça, essas dores são constantes, o que fazer para não ter, né, a trombose no cérebro? Ela já foi acho que é uma senhora de meia idade, ela não fala, mas geralmente quem desenvolve esse AVC é um acidente vascular, uma trombose arterial. E os fatores de risco são semelhantes, mas principalmente controlar digamos assim, os que a gente pode modificar. Né? Essa dor de cabeça dela provavelmente não é uma trombose cerebral, uma nova trombose, mas pode estar associado à hipertensão arterial, que mais comumente causa dor de cabeça crônica, né? Ou ela tem associação com a enxaqueca, né, que também é muito frequente e muito comum na mulher. Então, pode haver comorbidades. O fato de ela ter tido um infarto cerebral mostra que ela tem algum fator de risco, ou vários, né, e esses aí é que precisam ser controlados. A dor de cabeça diária, quando está associada a um AVC, geralmente é antes da instalação do quadro e costuma ser progressivo. A não ser quando a cefaleia, a dor de cabeça, é por uma hipertensão arterial que não está bem controlada. Aí ela pode ser esporádica ou cíclica. Ou seja, dor de cabeça é um sintoma. A gente não tem como, só através do sintoma, dizer eu tenho dor de cabeça, dizer qual é a causa, porque como ela é sintoma de múltiplas doenças, a gente tem que avaliar como é a dor de cabeça, né? Se é uma dor de cabeça nova, que o indivíduo nunca sentiu antes, ela é muito forte e ela está piorando, essa é uma dor de cabeça alarme de coisas mais graves. Então, aquela pessoa que está tendo uma dor de cabeça diariamente, que ela está aumentando a intensidade e que não responde a analgésico comum, não melhora com analgésico, essa pessoa deve rapidamente procurar um atendimento emergencial numa UPA ou no seu clínico, para investigar o que está acontecendo. Essa senhora, provavelmente, ela deve ter fator de risco, porque ela já teve um AVC. E ela deve se preocupar realmente em controlar, porque ela pode ter o risco de ter novo evento. Então, tratar da hipertensão, se ela for hipertensa, da diabetes, corrigir ganho de peso, né? Não ser sedentária. E eu digo, atividade física, todo mundo pode fazer até em casa, né? O fato de procurar fazer as coisas andando, ir comprar o pão, ir fazer um mercadinho próximo, andar, né? Procurar, se não quer fazer atividade física porque não gosta, subir é melhor, subir escadas, porque você ativa metabolismo. Então, caminhada simples, se tiver uma piscina no condomínio, né, às vezes, fazer uma atividade lá, coisas do dia a dia, se movimentar mais e corrigir a dieta. Então, ela precisa ser avaliada realmente. Temos várias perguntas também por telefone, a gente vai conferir agora de quem é a próxima dúvida, do telespectador que ligou para a gente, participou, Tânia Maria, que mora no Ibura, ela tem 52 anos, ela diz o seguinte: após sofrer um acidente, né, precisei colocar gesso desde o pé ali até a virilha. Porém, o gesso ele ficou muito apertado. Depois disso, tive trombose. Todos os anos ela diz que faz exames para saber se está tudo normal. A trombose, ela pode voltar? É a pergunta da Tânia Maria. Ela teve uma trombose por imobilidade, é um dos fatores de risco, né? Ela teve a lesão e teve a imobilidade. Ela teve diversos fatores de risco que se associaram e provocaram a trombose. E quem tem uma trombose uma vez, o vaso ele nunca volta ao normal. Ele fica com o endotélio lesado, corre o sangue normal, tudinho, mas possivelmente a probabilidade de ela ter uma nova trombose é maior. Então ela tem que ser vista por um vascular com frequência. Provavelmente ela já deve estar usando a meia elástica e tem que controlar aqueles fatores de risco para evitar ter uma nova trombose. Então, a resposta é sim, ela tem uma probabilidade maior de ter uma nova trombose venosa. Vamos à próxima pergunta, temos outra dúvida que chegou por telefone.
Próxima dúvida é da Marlene Guedes, de Olinda, tem 50 anos. Ela fala que a irmã dela foi diagnosticada com trombose. Ela é alérgica ao iodo e toma um tipo de anticoagulante. É verdade que ela não pode ingerir nenhuma comida verde? Mito ou verdade? Não, ela deve estar fazendo uso de um anticoagulante que é um antivitamina K. E esses anticoagulantes, eles quem toma esse anticoagulante deve evitar fazer uso de substâncias ricas em vitamina K. E dentre elas estão os folhosos, né? A couve principalmente, o espinafre, todos esses alimentos que têm muita vitamina K devem ser evitados, porque a vitamina K é um dos fatores que promovem a formação do coágulo dentro da cascata de coagulação. Próxima pergunta por telefone também, vamos ver de quem foi a próxima dúvida. Cândido de Oliveira, de Jaboatão, 37 anos. A doação contínua de sangue evita a trombose? Olha só, esse gesto solidário de doar sangue, né, evita a trombose? Sim ou não? Olha, eu até diria que sim, porque toda vez que ele vai doar sangue, ele faz uma série de exames laboratoriais, ele faz uma pesquisa completa para saber se ele tem fatores de risco. Então, fazendo essa pesquisa o tempo todo e vendo que ele não tem probabilidade, sim, provavelmente ele não vai ter trombose, porque ele vai ser muito bem cuidado lá no Hemop. É uma forma de investigar, né? Uma forma de pesquisar fator de risco. Exatamente. Então, muitas pessoas vão ajuda até nesse sentido. Isso, até o Hemop e na pesquisa laboratorial que eles fazem lá, até encontram algumas coisas lá tudinho que podem ajudar ele nesse sentido. Vamos à próxima dúvida, temos outra pergunta por telefone. Olha só, a pergunta foi do Albani Ferreira, de Camaragibe, tem 39 anos. O Albani perguntou o seguinte: há 1 ano eu faço tratamento para trombose pelo SUS. Estou tomando remédio, mas ainda sinto dores nas pernas e um certo inchaço e formigamento. Isso é normal? Ele disse que está aguardando para fazer uma cirurgia por conta das veias dilatadas. Então, a Albani, eu não sei por que ele está fazendo esse tratamento há 1 ano. Teoricamente, o tratamento é de 3 a 6 meses. Se ele está tratando há mais do que isso, ele deve ter outro fator de risco que ainda existe e ele provavelmente não vai poder fazer esse tratamento das veias durante o tratamento para a trombose. Então, ele tem que voltar ao cirurgião vascular, o angiologista dele, para saber direitinho qual é a prioridade aí, se é continuar o tratamento da trombose por esse fator de risco que ele ainda tem, ou se suspender o tratamento e já partir para o tratamento das veias. Maristande, que mora no Janga, tem 50 anos, ligou para a gente, disse que faz tratamento também, o tratamento vascular. Seria necessário usar meia elástica? Aí tem que ver com o especialista. Tem que saber qual é o tipo de tratamento. Mas assim, eu diria que a meia elástica, ela não faz mal praticamente algum. A meia elástica, existem vários tipos de meia elástica. Obviamente que ela tem que ir ao vascular para ele saber direitinho qual é o tamanho da meia que ela deve utilizar, qual é a compressão. Mas o uso da meia elástica, ele é muito mais benéfico do que maléfico. Eu não encontro aqui nenhum fator de risco importante para o uso da meia elástica. Hoje em dia tem meia elástica de algodão, de microfibra, que tem mais elastano, menos elastano, rosa, azul, verde, até o joelho, até a coxa. Então, assim, a probabilidade dela encontrar uma meia que se adeque bem até mesmo ao trabalho dela é muito grande. A maior preocupação hoje é o calor, não é? Sim. As pessoas que trabalham em pé como cabeleireiros, pessoal que trabalha no comércio, vigilante, esses aí deviam, sem dúvida, usar uma meia elástica. Se você trabalha num ambiente com ar-condicionado, ajuda. Mas se não, eu não acredito que uma meia que vem até o joelho aqui seja tão importante, né? Uma observação que eu faço é que, às vezes, eu tenho esse costume, quando eu passo no hospital, nos corredores, eu vou olhando os pacientes e os hábitos, tudo, as perninhas, tudo mais. E alguns eu já notei que às vezes faz o uso errado, né? E às vezes a meia está muito apertada e no meio, né, da canela. Que eu digo assim, e às vezes a própria meia fazer meio que um garrotear a perna, apertar demais. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ir ao porque vascular, às vezes o uso errado exato. passa a ser um fator de risco, porque pode congestionar dali para baixo. Então, né? Tem que ir ao então, vascular, um vascular bom tem uso. que olhar, exato, e tem que fazer a medição quando vai comprar. Isso. Porque ele tem que medir o tamanho da panturrilha, o tamanho
do terço inferior, o tamanho, a comprimento da perna para a meia adequada. Usar tudo adequado para não ser um problema. Mas assim, na dúvida, use. É importante. Ricardo, que mora em Caruaru, está participando também, diz que na família dele tiveram casos, né, de trombose, e a pergunta que ele quer saber se existe alguma coisa para fazer para evitar a trombose. Evitar os fatores modificáveis, né? Os fatores modificáveis, né? Que a gente já comentou tanto. E se, eu digo assim, se o indivíduo já puder controlar esses fatores de risco, ele já tem uma grande chance de não desenvolver eventos trombóticos, sejam arteriais ou venosos. Isso. Então, se ele for cuidadoso, eu insisto muito porque são coisas que estão ao nosso alcance, independente de classe social, independente de raça, a gente sempre pode escolher. Então, eu digo assim, a nossa maior arma é a nossa escolha, fazer uma boa escolha pela alimentação, pela atividade física, né, por nós, nos defendermos, né? Isso é nossa arma maior pela saúde. Adailton Rogério, Adailton de Paulista, tem 58 anos, ligou para a gente e disse que sofre de problemas cardíacos e fez uma cirurgia na perna para retirar uma veia. Qual a possibilidade ou probabilidade de surgir uma trombose? Adailton provavelmente retirou a safena, eu estou conjecturando aqui, mas provavelmente ele tirou a safena para fazer uma revascularização do miocárdio. O problema cardíaco dele deve ter sido uma insuficiência coronariana, ele fez uma cirurgia de revascularização miocárdica. Quando você tira uma safena, você diminui um pouquinho o retorno venoso da perna, porque a safena ela responde aí em torno de 15 a 20% do retorno venoso de toda a perna. Então, provavelmente, como sequela, ele deve ter essa perna um pouquinho mais inchada do que o normal. Meia elástica, com certeza, para ele. E o uso ou não de determinadas substâncias que vão ajudar esse retorno venoso e diminuir esse inchaço. Vá no vascular, faça uma avaliação para ele avaliar que tipo de meia elástica e que tipo de medicação você deve fazer uso. Temos aqui outra participação, o telespectador não se identificou, mas diz que faz tratamento com o uso de medicação Diosmin. E ele fala que vai tomar essa medicação por um certo tempo e se é necessário também fazer o uso da meia elástica, e ele disse que precisa arrancar um dente, extrair um dente. Existe a possibilidade também de ter trombose na extração do dente? Acabamos de falar aqui dessa medicação, que é junto com a utilização da meia elástica, é uma medicação de excelente resultado. Em conjunto com a meia elástica tem excelentes resultados e nenhuma delas tem alguma contraindicação para a extração dentária. Ele pode fazer sem problema. Não precisa suspender. Maria José, que mora em Candeias, tem 65 anos e tem muitas varizes e ela diz que como se fosse um nó ali na perna. Há um remédio, né, para curar essas varizes, não consigo calçar meias, pois não tem ninguém para me ajudar a calçar, qual exercício devo fazer e qual médico, né, devo procurar e remédio para tirar os coágulos. Só o médico que pode orientar numa consulta, né? A gente traz aqui orientações para você ter um norte, né, do que se trata e de que forma você pode buscar ajuda. Nesse caso de medicação para tirar coágulos, o exercício ideal para ela, é muito interessante que a Maria José ela procure um especialista. E de várias perguntas aqui, muita gente está dizendo que está encontrando dificuldade de achar neuro e também vascular através do Sistema Único de Saúde. É verdade, a população cada vez mais, com essa crise inclusive, né, a gente tem enfrentado, muitas pessoas perderam o plano de saúde e o sistema do SUS que já vive abarrotado, porque a nossa população é muito grande, o número ainda de hospitais disponíveis ainda não é o que se deseja, né, e o que se pode ser, a gente sempre diz, para ir para um especialista, é difícil você... A maioria dos hospitais não marca diretamente para o especialista, a não ser que ele tenha tido uma indicação de um clínico geral ou de um pediatra, quando é o caso de criança. Por quê? Justamente por existirem menos especialistas do que generalistas, é preciso fazer uma indicação correta para ocupar aquela vaga, não é? Para que seja bem aproveitado as vagas do SUS. Então, o que é que a gente diz? O paciente, se ele já tem um diagnóstico de uma doença vascular ou neurológica, é mais fácil, porque se ele já tiver um diagnóstico, ele já vai com aquele diagnóstico para a marcação do especialista. Mas se ele não tem, ele acha que pode ter uma doença neurológica ou vascular, ele vai precisar passar num clínico de triagem do SUS, nas UPAs ou nos hospitais que tem triagem, para que o clínico peça do programa de saúde da família, que às vezes é no distrital, né, no bairro,
faça esse encaminhamento. A maioria dos hospitais exige o encaminhamento de um clínico geral para marcação. Mas é com esse sentido de melhorar a eficácia daquele atendimento. Porque senão, pessoas que às vezes não precisam, confundem. Porque, por exemplo, às vezes é um quadro, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, simplesmente uma cefaleia, antes tem que passar no clínico. Porque muitas vezes é hipertensão arterial. E vai ser tratado lá pelo clínico geral. Então, para a gente dar um exemplo de que precisa ter uma triagem primeiro. Sem dúvida. Vou pedir licença mais uma vez e pela última vez aqui no programa aos convidados, porque a gente agora vai conferir o resultado da enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a pergunta foi se você conhece alguém que já teve trombose. Das pessoas que participaram com a gente, 71% responderam que sim, que conhecem pessoas que já tiveram trombose. 29% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e também vamos agradecer agora aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Clélia Franco, ela que é neurologista, médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em neurologia pela Unifesp. Ela também é doutora em Psiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, doutora. Considerações finais, fique à vontade. Bom, considerações finais é isso. Eu acho que nosso papel é tentar fazer educação em saúde, né? É muito importante a gente ter esse privilégio de, através da rede, né, televisiva, a gente poder alcançar pessoas que estão tão distantes. Então, o nosso papel é esse, dar esses nortes que foram conversados aqui, e a gente tem certeza que se isso for iniciado, já muita coisa a gente consegue melhorar, né? Então, eu agradeço a oportunidade de poder difundir um pouco do nosso conhecimento em prol do bem-estar. É um prazer estar aqui com vocês. Voltem mais vezes. Também queria agradecer ao Dr. Carlos Eduardo, cirurgião vascular, ele que é mestre pela Universidade de Pernambuco, especialista em cirurgia vascular. Muito obrigado, doutor. Considerações finais, à vontade. Foi um prazer estar aqui de novo. Foi um prazer estar aqui com Clelinha. Parabéns pela rede por trazer mais uma vez esse com certeza as pessoas receberam muitas informações e foram muito beneficiadas com toda essa discussão. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!